Boa tarde a todos e todas. É com satisfação que nós damos início à nossa terceira sessão do nosso curso de verão, que, como vocês devem ter percebido, hoje ele justifica o nome, amanhã não sei, mas hoje a 28 graus ele justifica o nome. Então nós teremos hoje 4 temas entrelaçados, né? Então, o primeiro é ciência, arte e criatividade, depois pesquisa, inovação e desenvolvimento, modernidade política e direito à educação. E, então, vamos dar início ao nosso primeiro momento. Eu queria apresentar as nossas duas professoras. Então, falar em primeiro lugar a professora Catherine Rosenfield, que é graduada em letras pela Université Sorbonne Nouvelle, e com mestrado em antropologia pela École de Hautes Études de Ciências Sociais e doutorado em ciência da literatura pela Universidade de Salzburg. É atualmente professora titular da Universidade Federal, tem trabalhado sobre teoria literária, estética, Guimarães Rosa, psicanálise e literatura, e coordena um grupo de pesquisa de literatura e filosofia. Muito obrigado por ter aceito. Em seguida, teremos a professora Rosinha Carrion, que foi minha colega de Ciências Sociais, ainda lá no centro. Ela é graduada em Ciências Sociais pela URGS, também em Literatura e Língua Inglesa pela URGS, com mestrado em Sociologia das Organizações na PUC, tendo estudado na Université Paris 7, Justiça Sorbonne, e concluído doutorado em Administração na URGS. Foi já presidente da Escola Superior de Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul, é professora titular da URGS, e trabalha no pós-graduação em administração e também como professora convidada do curso de mestrado em segurança cidadã daqui da URGS. Ela tem sido professora visitante de várias universidades, Quebec, Cabo Verde, Ceará, e participa de várias associações internacionais e tem trabalhado sobre gestão social e desenvolvimento, governança e cidadania, cooperação internacional e desenvolvimento. Muito obrigado por você estar aqui. Vou falar longe porque ele é potente. Muito obrigada pelo convite, que muito me honra. Eu já aviso, eu tentei recusar esse convite várias vezes, mas o Zé Vicente insistiu. Eu tentei recusar porque os tempos presentes não são muito favoráveis a falar de maneira competente sobre ciência e literatura. Nós estamos 200 anos a partir do grande divisor de águas, quando a especialização se acirrou de tal maneira, né, que as artes começaram a reivindicar a sua autonomia, não somente filosófica e ética, mas também a sua separação das ciências. E começou uma época de quase diabolização da racionalidade matemática, pelo lado das ciências humanas e pelo lado das artes. Então, desde então, nós vivemos em mundos separados, o que não significa que não tenha constantemente programas interessantes, artigos interessantes, que pensam um pequeno problema e o desenvolvem a partir das elaborações artísticas, literárias, etc., né, que assim, enquanto foco, né, num micro problema, isso pode até ser muito interessante. Mas o que nós perdemos no século XX e ainda mais no século XXI, com esse acirramento da autonomia da arte, é o íntimo elo que existiu durante milênios entre técnica, inventividade imaginativa e elaboração, reflexão ética. Então, para não dar muitos foras, né, eu não sou a única que deu muitos foras, né? Por exemplo, o próprio Goethe, né, foi culpado de desconhecer inteiramente, né, o problema que ele estava enfrentando, né? Ele insistiu em escrever a sua teoria, né, das cores, opondo-se à ciência matematizada de Newton, né? Ele fez alguma coisa que interessa muito aos artistas, mas que os cientistas certamente não levam muito a sério, né? Então, ali já se mostra, né, que há até uma mente grandiosa, né, como a de Goethe,
insistiu nesse desconhecimento do rumo, né, que as ciências e a matematização das ciências tomou a partir da época de Newton. Então, tem muito poucos artistas que sabem falar com competência sobre esse problema. Um deles é o cientista e escritor, romancista austríaco Robert Musil, cujo Homem Sem Qualidades é uma tentativa de usar a disciplina e a precisão do matemático, que Musil também foi, né? Ele foi treinado como engenheiro e como matemático, para colocar a ordem no mundo das emoções, no mundo das intuições artísticas, e o resultado é um grandioso romance lido por muito poucas pessoas, um romance que, quando a gente apresenta para pessoas extremamente cultas, né, ou seja, um arquiteto que tem grande interesse nas artes, que frequenta os museus, que lê muito, né, a gente faz encontros, né, sobre Homens Sem Qualidades. Aí, de repente, no quinto encontro, chega assim uma explosão, mas por que ele escreve de maneira tão complicada? Por que ele não nos envolve como Proust, como Thomas Mann? O que significa que a exigência, né, de um artista que é ao mesmo tempo cientista e que escreve, que embute, né, na arte literária a precisão, as distinções, as complicações de um matemático que sabe trabalhar com grandes equações, que, portanto, não se ilude, né, que a gente chega a uma solução e essa solução, que sabe que tem outras possibilidades, que talvez futuros matemáticos vão abordar essa mesma equação de uma outra maneira e vão calcular de tal maneira que se abre uma outra porta, né? Essa paciência não é mais muito bem-vinda, né? Então, esse é o meu incômodo, né, de falar sobre literatura e ciência. E a segunda dificuldade, evidentemente, que eu também não sou uma boa matemática, né? Então, a escola de Musil me ensinou que a gente tem que saber muitas coisas e propriamente tem que ter um treino científico para poder abordar esse tema, digamos, hoje em dia, de maneira competente. Então, eu vou me limitar a falar do grande passado, né, que Musil tenta reativar no século XXI. Ele, na verdade, escreve um romance no século XXI que agora vai ter mais interesse no século XXI. Eu vou falar da milenar aliança entre poesia e técnica, né? Por que a poesia e a técnica tinham tanta afinidade na época arcaica, como essa aliança ela continuou mesmo através de grandes transformações da sociedade, né, na passagem da época arcaica para a clássica, quando acontece uma espécie de hibridização dos discursos religiosos, dos ritos, né, religiosos do ritual, em ritual laico sagrado, né, uma coisa muito híbrida entre o sagrado e o laico, na invenção da tragédia clássica, que, de certa forma, amplia esse lugar artístico de reflexão sobre as disciplinas científicas e sociais, né, a arte de fazer a sociedade. E, em terceiro lugar, a dessacralização e a trivialização dessa aliança, ou seja, aquela separação a qual eu já me referi, quando as artes se tornam autônomas e se separam numa certa relação de hostilidade, de tensão das ciências exatas. Então, de certo modo, né, esses eventos que buscam colocar na mesa a importância da literatura para as ciências, ou vice-versa, das ciências para a literatura, sempre são eventos sintomáticos, né, reações defensivas, né, contra essa separação que, na verdade, é aquilo que hoje em dia é prevalente. Então, na antiguidade arcaica, o pensamento mítico é necessariamente holístico. Ele pensa junto, né, os avanços nas ciências empíricas
e o impacto das ciências empíricas sobre o ambiente no qual a sociedade vive, né? Porque essa vida em sociedade tem uma sustentação muito frágil, né, na sociedade arcaica. Então, o mito e a literatura são o lugar onde se pensam esses efeitos do bem e do mal, né, os impactos, né, bons ou maus, sobre a vida em sociedade, né, e também as mudanças das estruturas da vida material, das estruturas de poder, das estruturas sociais e do mundo. Então, ainda nos físicos iônios, né, quando Tales de Mileto, Anaximandro, etc., né, quando a ciência já começa a ter pretensões de cientificidade matemática, né, aquilo que depois vai ser tão importante para Platão, né, Platão vai dizer, a filosofia na minha academia só entra quem sabe de matemática. Então, isso é o grande aporte, né, dos físicos iônios. Eles ainda escrevem os seus conhecimentos cosmológicos e matemáticos em poesia. Eles integram, né, seus conhecimentos científicos em reflexões mítico-poéticos, né? Então, tem um belo livro do Marcel Détienne, que se chama Os Mestres da Verdade, né, na Grécia Antiga, que mostra, né, como esses poemas lindos, né, esses poemas que trabalham com figuras da mitologia arcaica, né, transformam e adaptam essas figuras míticas aos novos conhecimentos científicos. E essa preparação para a transformação, né, esse segundo ponto que queria trazer à tona, a hibridização dos conhecimentos mítico-éticos, né, mítico-religiosos, em conhecimento híbrido em espaço reflexivo na tragédia grega, né? Porque é muito interessante o lugar que a tragédia grega ocupa na sociedade clássica. É um lugar já arquitetonicamente híbrido, né? Ele é situado no limite do dentro e do fora da cidade. É um lugar no qual a referência às divindades, a referência aos mitos e aos ritos, tem liberdade de cometer sacrilégios. É um lugar onde as restrições rituais religiosas são suspensas, né, por um pequeno momento no tempo. Então, no primeiro momento se faz um sacrifício religioso a Dionisos, depois se pede desculpas a Dionisos por transgredir uma série de regras ou tabus religiosos, né? E aí a tragédia é representada como uma espécie de reflexão aberta, livre, né? Um espaço realmente democrático, livre, no qual se podem pensar as tensões sociais, as tensões trazidas por o avanço da história, o avanço da ciência. Então, uma das peças literárias paradigmáticas, né, para essa discussão é o famoso hino às maravilhas de Sófocles. Na tragédia Antígona, o segundo hino se chama o hino aos Deina, né, o hino às coisas maravilhosas e terríveis, né, as traduções em geral só traduzem o lado positivo, o hino às maravilhas da humanidade. Mas o hino, na verdade, fala dos Deina, que são as coisas maravilhosas e terríveis que são embutidas na capacidade inventiva da humanidade. E essa capacidade inventiva, ela não é apenas artística, ela também é técnica. Então, na época arcaica, ainda na clássica, né, o deinos, né, a coisa maravilhosa e terrível que o homem tem, é sua capacidade de deslocar os limites das linguagens poéticas, técnicas, científicas, de tal maneira que se abrem mundos dentro de mundos. Então, o Sófocles começa a falar da navegação, né, que é a última aquisição, digamos,
científico-tecnológica, né, dos quais os gregos se orgulham, que são justamente os avanços dos cientistas de Mileto, né, que permitiram ler, né, a ordem das estrelas de uma nova maneira, de forma que a navegação em mar aberto se torna possível, o que transforma a sociedade de cabo a rabo, porque agora são possíveis campanhas econômicas, né, para lugares muito mais distantes, entra muito dinheiro, muitas mercadorias, então a sociedade grega começa a se cosmopolitizar. Então, não é por acaso que Sófocles começa, né, em evocar essa coisa da navegação, que é a coisa propriamente das ciências, né, do deinos, da coisa maravilhosa e terrível das ciências, como uma das coisas que perturbou fundamentalmente a vida social. Né? Depois ele vai nomear também as aquisições anteriores, a transição da caça, né, da coleta, né, para a vida sedentária, né, a agricultura sedentária, a doma dos animais, a agricultura, etc. E tudo isso vai ser evocado como aquisições extremamente inquietantes. Então, uma confusão total, né, uma fusão total entre o medo, né, que o poeta antigo sente tanto diante das invenções, digamos, simbólicas, né, fazer truques com palavras, como também fazer truques com tecnologia. E essa explicitação na tragédia de Sófocles é uma espécie de explicitação tardia, né, de uma consciência que perpassa toda a antiguidade. Nós temos na antiguidade uma série de deuses cujas artes com palavras, com beleza, com coisas estéticas, coincide com a invenção de novos truques tecnológicos. Então, eu menciono apenas a grande epopeia, o grande mito de fundação babilônio, né, Enuma Elis, no qual nós temos um deus que se chama Enki, que é o grande trickster, né? Ele pertence àquela categoria antropológica, né? Dos deuses que fazem truques, tanto truques artísticos, estéticos, como truques científicos e técnicos. Então, o mito conta, né, como nos tempos primordiais, né, havia o grande deus da soberania, Enlil, que repousava, né, no céu e era servido pelos Anunnaki. Agora, um dia, os Anunnaki, cansados pelo trabalho de escravo, né, que eles eram obrigados de fornecer, entram em greve. Enlil manda matar todo mundo e intervém, então, o deus do truque da inteligência móvel, inteligência ardilosa, né, que é Enki, que diz, não, matar não adianta, porque quem vai nos sustentar? Né? Então, ele faz toda uma nova invenção, uma invenção da humanidade, fundamentalmente, ele constrói, né, novos seres que vão fazer esse trabalho, com eles ele inventa todo tipo de tarefa, ou seja, os canais de irrigação, etc. Então, toda a criação, digamos, desse talento artístico de inventar um novo mundo, uma nova ordem social, ela coincide com a invenção, né, é passado em revista todas as grandes invenções tecnológicas das quais a Babilônia se orgulha, né, os seus canais de irrigação, né, todos os conhecimentos tecnológicos. Então, nos tempos arcaicos, tecne, mecané, né, esses termos, né, que para nós viram técnica mecânica, uma terminologia totalmente, aparentemente voltada unicamente para a engenharia, né, as ciências, digamos, empíricas ou matemáticas, refere-se em toda a antiguidade e até a época clássica a técnica não somente dos artesãos, dos engenheiros, dos arquitetos, daqueles que sabem inventar muralhas, né, aquelas grandes muralhas, ou seja, que têm intuitivamente, né, o conhecimento da estática,
da estabilidade arquitetônica, né? Mas também as artes de inventar novos mundos imaginários. Né? Em medida que ambas, né, tanto a arte e a literatura, o mito, como as invenções tecnológicas, são fantásticos ardis para alterar a ordem dada das coisas, a criar mundos dentro dos mundos, para descobrir múltiplas realidades paralelas que são possíveis, né, se a gente conseguisse, né, ver diferentemente, né, abrir essa porta para, de certa forma, dar importância e dar realidade a essa outra realidade paralela. Aliás, tem um termo do sânscrito, uma raiz etimológica, né, que diz myo, né? Essa palavra ela está em todas as palavras como museu, mito, mistério, musas, né? Todas essas palavras que vêm do grego, né, com essa raiz, elas se voltam, né, para essa capacidade de ver diferentemente a mesma coisa, ver com outros olhos. Aliás, myo, a raiz, ela quer dizer ficar com os olhos fechados, ficar com a boca fechada e ver de outro modo, dizer de outro modo. Então, a ideia, né, da capacidade criativa, seja ela científica, tecnológica, seja ela literária ou artística, né, ela depende desse shifting, né, dessa capacidade de perceber que eu posso calcular de outro modo, eu posso ver de outro modo, eu posso, de certa forma, né, como Saussure vai dizer, né, o signo é algo arbitrário, né, que eu posso ressignificar. A questão apenas é como é que eu posso ressignificar de boa maneira, né? E aí os mitos contam isso de inúmeras maneiras. Então tem os tricksters, né, os deuses que fazem truques do bem, né? Por exemplo, Hermes, né, o deus Hermes é um dos grandes deuses, tanto da tecnologia, né, como também da arte, né, que quando ele nasce, né, ele é filho de Zeus e de uma ninfa, portanto ele mora num grotão, né, no fundo da terra, né, ele não tem direito a um lugar no Olimpo. E já como bebê ele parece se ressentir dessa sua exclusão, né, do mundo dos deuses. Então ele pula do seu berço, né, pequenininho, ele percebe uma tartaruga, ele vê essa tartaruga e tem um rápido insight, né? Ele tira a vida dessa tartaruga pobre e transforma o casco da tartaruga em lira. Então, isso é o seu primeiro feito, invenção da lira, invenção da arte, invenção da música mais apreciada. Depois, ele pega o caminho para os rebanhos do seu irmão Apolo, né? Apolo tem as vacas sagradas, né, no Olimpo. Ele vai atrás dessas vacas, ele usa, né, ele vai com pés invertidos, né, com caminhos tortuosos para não poder ser descoberto. Ele abate, né, dois desses bois. A gente se pergunta como um bebê consegue fazer isso. Ele assa esses bois, ele faz um sacrifício invertido, né, no qual ele se coloca no lugar dos deuses, ele simplesmente respira, né, um bom cheiro dessas vacas, e depois ele retorna para a sua casa. Aí Apolo vai atrás desse ladrão que roubou as suas vacas, que cometeu esse sacrilégio, né, de tocar, né, nessas vacas sagradas, né? A ideia desse mito é que Hermes, de certa forma, profanou as vacas sagradas e fez com que essas vacas agora comecem a se reproduzir, né? Porque esse era um rebanho estável só para os deuses, de certa forma, um prazer estético, enquanto Hermes inventa o primeiro sacrifício, portanto, uma troca entre deuses e homens.
Ele leva muito tempo para achar quem fez isso, né? Pega o Hermes pelo pescoço, né? Hermes grita, implora e diz: como é que eu poderia ter feito isso? Eu, bebê indefeso, etc. Então, Apolo furioso leva ele ao Olimpo, né? E ali o denuncia a Zeus, e Hermes mente de uma maneira tão graciosa que Zeus ri, né? E o acolhe como o mentiroso gracioso no Olimpo. Então, Hermes vai começar a fazer essa função, né? Ele vai deslocar completamente a ordem de funcionamento dos deuses, ele vai começar a estabelecer vínculos mais produtivos entre o mundo divino e o mundo humano, etc. Então, os mitos são infinitamente eloquentes, né, em mostrar como as artes e as técnicas, né, podem levar a bons usos e podem levar, né, como essa mesma capacidade de fazer truques pode ser muito perversa. Então, o mito de Dédalo, por exemplo, é um contramito, né, que mostra como o artesão admirável e, ao mesmo tempo, um malfeitor extremamente perverso, né? Dédalo, que cria aquele engenhoca perversa para a rainha Pasífae se acasalar com o touro, né? Ele faz horrores, né? Depois ainda as asas, né, que para o seu filho se esborrachar, né? Ele voa próximo demais do céu, etc. Então, Dédalo é uma espécie de mistura de Damien Hirst com Elon Musk, né? Fazedor de engodos assim extremamente inquietante. Então, enquanto a ciência não tem ainda a capacidade de produzir rapidamente engenhocas tecnológicas, né, como a partir da industrialização, que, de certa forma, parecem tão úteis, tão benéficas e que acirram, né, uma espécie de loucura de consumo, né, a reflexão, né, a arte tem um papel extremamente importante, né, como aqui nesse quadro que tu escolheste, né, para a nossa pasta. Aqui nós estamos ainda numa época em que a ciência tem infinita dificuldade de adquirir, né, produzir utilidades tecnológicas, né? A alquimia, né? Esse quadro de Hieronymus Bosch emerge diretamente de uma consciência de grande alquimista, né? O Bosch era iniciado em Herzogenbosch, né? naquela guilda de alquimistas, mas era muito raro, né, que alguém conseguisse realmente produzir algo que tivesse importância, né, tecnológica e econômica, como, por exemplo, na Alemanha, né, um dos alquimistas foi aprisionado por um dos príncipes, mas isso já foi um século mais tarde, e, de repente, por acaso, conseguiu uma liga, né, de uma argila especial que se encontrava, por acaso, nas propriedades desse príncipe, e fazia algo que era semelhante, né, à porcelana dos chineses, mas eram mais exceções, né, esses achados. Então, nessas épocas é evidente, né, que o artista tem uma intervenção, um lugar, uma importância, né, para refletir. Ele pode refletir com uma lentidão que hoje não é mais possível, né, porque as invenções científicas e os seus desdobramentos tecnológicos correm tão rápidos que os artistas que faz 200 anos, né, que se recusam de aprender matemática, né, como Jaguete, eles não têm capacidade sequer de acompanhar o que está em jogo com as ciências. E quando vem, então com isso eu já termino, porque já estou além do meu tempo, quando vem um artista que tem essa pretensão, né, como Robert Musil, os leitores ficam muito constrangidos que esses textos são difíceis demais, eles não são suficientemente gostosos, eles não oferecem aquele casulo, né, de prazer, de consumo, que agora nós estamos acostumados a receber também das artes.
Então, as artes se isolaram, de uma certa forma, num lugar no qual eles podem reivindicar o quê? Divertimento, alguma intervenção, digamos, moral, alguma instância, né, que fala de maneira muito limitada de problemas morais ou educativos, mas os elos, né, entre aquilo que está realmente em jogo na ciência e na aplicação da ciência na nossa sociedade, isso é muito difícil de transformar em literatura, e quando um artista o consegue, ele, de certa forma, exige demais do seu público, e o público vai voltar-lhe as costas, fugindo para uma literatura que é mais custosa, digamos. Muito obrigada pela atenção. Muito agradecido, professora. Agora a professora Rosinha Carril. Bem, boa tarde. Bem, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Zé Vicente pelo convite. Também tentei declinar o convite por outras razões. Não deveria estar aqui nesse momento, mas fora de Porto Alegre. Mas, no fim de contas, chegamos a um consenso de, bem, tudo bem, vou participar e estou muito contente de estar aqui. E, conversando com a professora Catherine, fizemos um acordo informal. A Catherine, com o seu, como puderam ver, digamos, com o seu profundo conhecimento de filosofia, mitologia, com a sua formação como filósofa, e também eu costumo dizer, e acredito não estar enganada, que a Catherine é a pessoa mais autorizada para falar, digamos, como crítica literária de Guimarães Rosa. Eu acho que isso diz tudo. E então nós combinamos, digamos, Catherine, tu faz a abordagem, digamos assim, de uma perspectiva, de uma reflexão filosófica, e eu vou entrar, então, mais uma dimensão prática da minha experiência como pesquisadora, nos momentos em que exatamente todo o conhecimento que existia na minha área, eu venho da sociologia do trabalho, enquanto socióloga do trabalho, ele não dava conta de poder aportar sentido aos fatos sociais com os quais eu me defrontava, em que eu fui, então, obrigada a recorrer àquilo que o francês chama de bricolage, que é o momento em que, digamos, a nossa caixa de ferramentas, que os conceitos são ferramentas intelectuais, que as nossas ferramentas, nosso campo de conhecimento não nos permitem mais aportar sentido, e que a gente é obrigada, então, como quando a gente tem que realizar um concerto e vai na nossa caixinha de ferramenta, não tem a ferramenta adequada, e a gente começa a, digamos assim, a brincar, e entra muito do lúdico, exatamente a dimensão mais de imaginário, mais próxima à arte, para tentar resolver um problema científico. Bem, mas antes de entrar nessas situações empíricas, de momentos em que sentimos, digamos, como se nosso tapete, nosso conhecimento todo, ele é incapaz de nos permitir aportar sentido àquilo que nós estamos vendo como pesquisadores, tá? Eu vou trazer eu gosto muito da colocação da Tânia, me falhou o nome completo dela, ela é professora, ela trabalha junto como pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz, em Rio de Janeiro, em Manguinhos. E o que ela diz? Na relação, digamos, ciência e arte. Nutre-se do mesmo humus, a curiosidade humana, a criatividade, o desejo de experimentar. Eu, quando estava refletindo sobre preparar essa contribuição aqui, eu fiquei pensando, bom, vários daqueles que vão estar presentes, provavelmente eles estão fazendo ou uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Então, naquele momento em que, de construção do objeto, de tentar dar conta disso, e quantas vezes nós fazer, pelo menos na minha experiência com mais de 50 anos como pesquisadora, nós não temos, não é uma questão apenas de construir o objeto, como nós não encontramos o nosso campo específico, digamos, a reflexão para poder fazer essa construção, e que a gente tem que, digamos, ser obrigado a circular por outros campos. Hoje isso já é mais, digamos, comum. Hoje nós já trabalhamos interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, mas quando a gente começou a fazer a nossa formação, e aqui eu me reporto ao Zé, que sempre disse que eu fui colega dele, e que ele sempre disse que eu colava tanto dele, por isso que eu passei, senão não colava, não é, Zé? Então, bom, naquela época o conhecimento ainda era bastante compartilhado e bem rígida as divisões. Bem, mas de qualquer maneira, tanto a ciência como a arte, como muito bem colocado pela Catherine aqui, elas são
elas são historicamente, digamos, datadas, ou seja, a gente vai ver a presença, por exemplo, do próprio cinema, digamos, como ele vai se servir muitas vezes, digamos, da questão da técnica, como nós temos na ficção científica, como nós temos na literatura também o efeito inverso. Então, de acordo com a Tânia, então, a ciência e a arte, elas olham o mundo, digamos, de acordo com olhares diferentes, mas que de um modo ou de outro elas estão bastante imbricadas. Então, partindo, e aqui eu estou colocando a minha percepção de ciência e arte como campos que acontecem no tempo bastante datado e que há uma imbricação muito grande, sobretudo nos momentos em que a gente sente que o tapete nos é puxado e que a gente não consegue dar conta, não consegue aportar sentido, porque aqueles de vocês que estão começando a carreira como pesquisadores tem uma experiência. Agora, aqueles que estão fazendo pesquisa há muito tempo sabem que, de um modo geral, a gente não escolhe os objetos de pesquisa da gente. Claro, esses objetos a gente vai construir eles com os nossos conceitos, mas a gente é atropelado por eles. Como? Pelo menos isso acontece na área das ciências sociais. A gente está no mundo e a gente está fazendo uma pesquisa e, de repente, são colocadas questões para a gente que nos questionam, nos indagam, e, a partir daí, a gente vai buscar o material que a gente tem, hoje, cada vez mais, digamos, buscando em outros campos também, na tentativa de aportar sentido. Bem, então... Bom, nosso tempo é curto, eu vou passar então para o relato dos desafios que me obrigaram, como socióloga do trabalho, a buscar, em outros campos, material que me permitisse aportar respostas. Para aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre o tema, até eu estava comentando com a Catherine antes de começar a discussão aqui, tem o volume 13 da revista História, Ciência e Saúde, foi publicada também pelo Oswaldo Cruz. É muito interessante porque ele faz um apanhado geral. Ele vai pegar a relação arte-literatura, a relação arte-cinema, a relação arte-medicina. Então, ele pega assim, vários campos e dá uma visão geral bastante interessante. O volume 13 dessa revista foi publicado em 2006. Bem, sempre trabalhando com essas questões de arte e ciência, entendendo a criatividade, que é um dos terceiros polos. Na verdade, quando o Zé conversou comigo, com a Catherine, até nós estávamos no mesmo momento, era arte e ciência, e claro, entrou a arte, ciência e a questão da criatividade. Então, como pensar a questão da criatividade como a capacidade, eu entendo a criatividade como a capacidade de pensar a revelia das regras, ou seja, existe a regra, e o que a professora colocou também, essa questão que vai fora, sai, a zona de transgressão. E isso é bastante complexo quando a gente está na academia, porque a gente tem todo o nosso fazer regido, digamos, por conceitos, por conhecimento. A gente sabe que, às vezes, os alunos, até no momento de fazer uma dissertação, uma tese, bom, mas por que eu tenho que fazer? O que é esse tal de referencial teórico? Bem, referencial teórico nós não vamos inventar roda, até porque o objeto não é dado. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus alunos em sala de aula. Eu entro em sala de aula e digo, digamos, puxo o olhinho, hoje não dá mais para fazer, quer ser mais politicamente correto, mas brincava de puxar o olhinho e dizer, meu filho, tu tá anêmico, teu olho tá muito branco. Aí eu saía, entrava de novo, dizendo, isso aqui vai desabar, tem uma rachadura lá em cima. Aí eu saía de novo e dizia, bom, tu vai arrebentar tuas costas, como tu tá sentado, então... O que está acontecendo aqui? Na realidade, vejam que a complexidade do real, ou seja, eu posso ver isso de N maneiras. Então, o que é uma formação? Uma formação é a construção de um olhar. Ela vai ativar os nossos sentidos para ver certas questões em detrimento de outros. Então, compreendendo também, ou seja, a limitação de todo o conhecimento a partir do momento que ele vem de uma área. E aí aquilo que a gente discute tanto hoje, a necessidade, digamos, a complexidade e a necessidade de transgredir essas fronteiras. Bem, então a criatividade começa a capacidade de ultrapassar as regras e as normas. Através de um ciclo criativo esse que aí então eu faço uma aproximação muito grande entre a questão, digamos, da produção de ciência e da produção artística, que eu tenho digamos assim, um momento do pensamento consciente, com fronteiras e áreas bem demarcadas, então todos os parâmetros que nós temos, depois seguido de um momento que eu posso pensar isso tanto em termos da produção do conhecimento científico, como em termos da produção da arte, que é o inconsciente, então uma espécie de um estado de flutuação. Né? Então, brincar livremente com todos os conceitos que eu tenho,
a gente, pelo nosso tipo de fazer acadêmico, a gente, muitas vezes eu posso estar, quem sabe, numa segunda-feira, sentada num banco de praça, comendo mosca. Ou seja, por quê? Porque, de repente, digamos, o domingo, eu fiquei o domingo, sábado, todos os momentos de feriado trabalhando, porque não é um trabalho que, bom, agora para e agora começa. Então, porque há todo um trabalho, e a gente sabe, quando está fazendo um fazer científico, digamos, aquilo fica flutuando, aquilo está presente em todos os instantes. Então, esse momento de flutuação é um momento profundamente criativo. Até o momento, digamos, que dá uma iluminação, alguma coisa, mas se articulasse isso com aquilo. Então, um momento de uma formulação prévia de uma hipótese que num terceiro momento, num quarto momento, ela vai entrar numa fase de verificação. Então, não há produção de conhecimento sem que tenha todo esse espaço de deslize, esse espaço em que funções como o imaginário, como a criatividade e funções a poética, então, tudo aquilo que o cientista, o pesquisador acumulou ao longo da sua vida, aquilo vai se cruzar. Muitas vezes eu dizer para meus alunos na sala de aula, não venha à minha aula, mas vai assistir a exposição tal, vai ver a peça de teatro, vai brincar, vai ver um filme, porque exatamente pela compreensão de o quanto, digamos, a amplidão do imaginário, a capacidade de imaginar, inclusive se permitir imaginar, ele é fundamental para a produção do conhecimento científico. Bem, entrando no foco propriamente dito da minha contribuição, eu vou me limitar a 2 tipos de situação, nas quais o conhecimento acumulado, digamos, do qual eu dispunha e do qual, digamos, eu posso dizer que no meu campo de conhecimento, como sociologia do trabalho, eu tinha controle, digamos, domínio de conhecimento nesse campo específico, ele não me permitia mais dar conta das situações nas quais eu estava me defrontando. Bem, ambas, eu fui procurar, digamos, qual foram os momentos assim que isso se deu de uma forma absolutamente contundente. Eu situaria que foi na passagem dos anos 80 para os anos 90, que corresponde ao período a qual a anterior base técnica, que era a base técnica mecânica, analógica, eletroeletrônica, ela vai ser substituída pela base técnica microeletrônica. Processo esse na esteira do qual nós vamos ter uma emergência de todos esses processos que, digamos, cujos efeitos nós sentimos de uma forma mais contundente hoje. Nós temos, então, a partir, digamos, dessa transformação da base técnica, nós vamos ter a descentralização mundial da produção, que foi viabilizada a partir dos circuitos microeletrônicos. Nós temos a emergência e a popularização da internet. Para a maioria de vocês aqui, a internet ela é alguma coisa que fez parte da vida. Eu me lembro um dia que conversando com uma colega minha na França, onde eu havia feito doutorado, residindo lá, e ela me diz, existe uma coisa chamada Google. Tu coloca o Google e que tu vai acessar qualquer tipo de informação. Eu me lembro do primeiro computador que eu tive, quando eu estava fazendo doutorado em Paris, final dos anos 80, que meu marido foi a Paris, achou que eu tinha que ter um computador, bota aquele negócio dentro do meu apartamento, e na época se dizia, as televisões eram tubas, elas eram grandes, que aquilo se quebrasse e explodia. Eu tinha um medo do meu computador, porque eu tinha medo que aquele negócio explodisse. Pô, mas a gente tem que se habituar com todos assim, os dramas terríveis que a gente passa. Eu me lembro de trazer o computador da França, era um Amstrad, trago o computador para cá, os primeiros computadores que existiam, ainda de uso pessoal, ele chegou intacto aqui, mas eu me lembro que quando eu vou, ele tinha uma espécie de um disco de papelão que a gente colocava ali para proteger não sei mais o que, e quando eu puxo, eu rebento o logicial. Quando eu rebentei o logicial, só a Aliança Francesa tinha o mesmo Amstrad. Aí eu vou à Aliança Francesa para descobrir que, ainda que fosse o mesmo computador, o logicial era diferente, que tudo que eu tinha na minha tese, porque evidentemente que eu não tinha cópias impressas, estava perdido. Tá? Bom, então, os dramas que a gente passa, depois que a gente vai descobrindo aos poucos, digamos, como criar arquivos, inclusive, a gente vai dar, porque isso era aquela bagunça, né? Bom, aí o pessoal que é mais jovem não tem noção do que a gente passou na vida acadêmica, o dia que vão substituir o sistema DOS por não sei que sistema, e que formatam o computador da gente, em vez de substituir um sistema, uma formatação. Bem, mas esse processo de mudança tecnológica, que ele é brutal, então, no plano político internacional, nós temos o fim da Guerra Fria, nós temos uma ruptura do paradigma produtivo anterior, estou trazendo todas essas questões porque eu sou uma socióloga do trabalho, é o início do esfacelamento do movimento sindical, enfim, é a irrupção do processo de globalização. Então, eu entendo, digamos, esse como
digamos, esse momento como mais significativo, essa virada dos anos 80 para os anos 90, que é uma mudança em todos os parâmetros, como um dos mais significativos desafios que é colocado nos últimos 100 anos para as ciências sociais. Tentar portar sentido ao que estava acontecendo ali. Bem, e com um fato particular, no caso, eu como uma socióloga do trabalho, entendo uma socióloga que, digamos, que pesquisava a questão do trabalho em um ambiente particularmente singular, que era o ambiente da indústria petroquímica, uma indústria que era automatizada de ponta a ponta, onde a remuneração do trabalho, naquele momento, dos operadores, correspondiam aos operários, a base dela era 45 vezes o valor do salário mínimo, tá? Regida por uma disciplina militar. Ainda estamos em tempos de ditadura, saindo de uma ditadura, e a gente sabe, digamos assim, que a mudança política, uma mudança, digamos assim, formal política, ela não implica nenhuma mudança no imaginário. Então nós não teríamos toda a discussão em termos de colonialismo, neocolonialismo, como isso permanece no tempo. Bem, então uma ruptura de todos os padrões tecnológicos que até ali haviam sido praticados. E nesse meio tempo, então, eu, como pesquisadora do trabalho, pesquisando as transformações que estavam ocorrendo naquele trabalho de produção, o trabalho dos operadores e os engenheiros, e eu começo a me deparar, de repente, com suicídios, eu começo a me declarar com casos de impotência sexual, eu começo a me deparar com engenheiros que os cabelos embranqueiam em 6 meses, e com casos, digamos, a cada 6 meses praticamente caía um engenheiro que coordenava o setor de automação. Estou me referindo aqui, na época eram 2 polos petroquímicos do Brasil, era o polo da Bahia e o polo do Rio Grande do Sul, no caso a Copesul, e é na Copesul onde vai acontecer o primeiro processo em toda a América Latina de substituição de um sistema de controle por outro sistema de controle, numa época em que ainda não se conhecia scanner, de repente eles vão ter que operar, digamos, estações informatizadas de trabalho. Bem, então, eu, como socióloga, a sociologia de que estava preparado, digamos, o que nós tínhamos era para olhar, digamos, os grupos, os coletivos, nós não estávamos preparados para olhar a loucura do trabalho, da mesma maneira que os psicólogos não estavam preparados para trabalhar com comportamento coletivo, mas estavam muito mais voltados para a questão do indivíduo. Tá? Por outro lado, não existia ainda um paradigma, o paradigma de gestão de ciência e tecnologia, o paradigma de gestão de, como o professor colocou. Eu, como socióloga, trabalhei a vida inteira em uma escola de gestão. Então, ou seja, a questão de gestão de CIT é alguma coisa que ela vai aparecer em meados dos anos 90. Até então não se tinha. Então, as teses que existiam eram as teses, digamos, do impacto da automação, porque não se via a gestão como alguma coisa que poderia intermediar entre a automação, digamos, os efeitos que ela vai causar. Por outro lado, não existia nenhum paradigma que permitisse dar conta dessa situação do indivíduo que enlouquece, que adoece na situação de trabalho. Mas eu tinha que dar conta, por quê? Porque eu estava lidando com pessoas. Então, ainda que, na realidade, digamos, nos anos 80, na França houve alguns, digamos, como a Danielle Lignard e outros que foram, o Robert Lignard e outros que foram trabalhar em fábrica. Eu sempre sonhava como menina de trabalhar em fábrica, mas eu tinha assim, já tinha bastante claro, digamos, o nome que eu tinha, que era bastante conhecido, a minha aparência física, que eu não passaria como uma operária desapercebida dentro de uma fábrica. Mas naquele momento histórico, então, a sociologia, assim, na realidade, digamos assim, quase digamos, uma extensão de uma doutrina marxista. Então, um sociólogo se aventurar no campo da sociologia ou da psicologia ou vice-versa era alguma coisa que só não eram delírios poéticos, alguma coisa a gente poderia fazer, porque os campos eram bastante estritos. Bem, com 2 agravantes, então, tá? No caso de que ou seja, não se tinha ainda uma gestão de ciência e tecnologia, e, por outro lado, tinha que se combater essas teses que falavam da questão do impacto. Bem, a conclusão, na época eu tentei fazer meu doutorado no Brasil, não foi possível, ou seja, fui recomendada pelo professor Maurício Trachtenberg e outros colegas, sai do Brasil, porque tinha uma questão complicada, e isso acontece, que as pessoas não conseguiam entender a pergunta que eu colocava.
E não era, digamos assim, nenhum mérito meu ter uma pergunta incompreensível. Acontece que pelo setor no qual eu atuava, aquela pergunta não existia, porque a petroquímica era uma coisa completamente sui generis dentro do processo produtivo. Era um operador que, ele supervisionava um processo que acontecia em automático e por aí vai. Bem, acabo indo para a França e aí me deparo, digamos, a pessoa que eu escolho como orientador. Eu estava no limiar entre mutação tecnológica e sociologia. Um brilhante sociólogo francês, Jean-Daniel Renaud, diria assim, os 4 grandes papas da sociologia francesa, só que ele trabalhava com uma ótica, digamos, da racionalidade estratégica. Eu digo, mas como é que eu vou explicar não posso explicar um suicídio estrategicamente. Até pode ser que tenha uma lógica, mas não é a lógica pelo campo da sociologia. E me deparo, então, e aí que entra toda a questão da arte, digamos, com um grupo de pessoas que vinham dos mais diferentes campos do conhecimento, que estavam exatamente se defrontando com desafios decorrentes da profunda transformação que a sociedade vinha enfrentando, paralelamente à questão da mudança da base técnica, a questão do final do período da Guerra Fria, e fica lá o Fukuyama dizendo que acabou a história. Então nós estávamos, digamos, de todos os momentos que eu vivi até hoje, foi o momento onde eu percebi as mais fortes mudanças, transformações e o maior pasmo. Acho que hoje nós temos um momento de pasmo, mas aquele pasmo realmente, por todos os lados, nós não tínhamos como dar conta. Então, e aí que entra também a questão da arte, a questão do lúdico. Eu me lembro um momento que eu estava indo a um congresso em Madrid, como eu cheguei um pouco antes, estava chegando um pouco antes, eu parei em Barcelona e tem o Museu do Picasso, que eu recomendo em Barcelona, e eu chego lá, tipo assim, 1h30, acho que o museu abria às 2h, eu sentei na porta do museu. Quando o museu abre, eu digo, um museuzinho menor, aqui umas coisas mais antigas do Picasso, mas de repente me cai a ficha. É o momento que o Picasso sai do período azul e que ele vai se preparar para compor Guernica. E aí eu me dei conta, comecei a refletir sobre aqueles momentos no campo da arte, seja um momento, digamos, do expressionismo, sejam os dadaístas, então que o movimento de Pontavin, que eles são obrigados a se reunir. Por quê? Porque esses artistas ou esses cientistas perceberam alguma coisa, mas eles não têm a linguagem do seu campo do conhecimento para poder expressar aquela coisa. E na academia a gente está acostumada a se mover com uma linguagem institucionalizada. E a gente tem que fazer, digamos, a suprema, digamos assim, audácia, o absurdo, que é simplesmente se permitir brincar com conhecimentos, buscar isso em outros espaços. Eu cheguei ainda em Madrid, quando eu cheguei ainda brinquei com uma pessoa, um psicanalista, porque nesse movimento eu estava envolvido com psicanalistas, com psicólogos, com sociólogos, com juristas, com historiadores, com linguistas, que era um grupo que se unia tentando dar conta disso. E eu disse para ele, eu digo, Riquesto é o nosso Picasso, porque aí eu fui entender a fundamentalidade, e hoje eu faço uma analogia entre esses grupos e as redes, de realmente se estar em coletivo para poder fazer. Eu entendo o processo de criação científica como um processo, inclusive do próprio artista. Mesmo que no momento de eu botar no papel ele bota, mesmo que um Bosch, quando ele coloca, mas aquilo não é fruto dele, aquilo é fruto de um momento histórico, e aquilo é fruto de uma produção. Ou seja, é quase como se ele canalizasse, um Chico Xavier, ele canalizasse naquele momento e, digamos assim, exprimisse aquilo, mas que é alguma coisa que está coletiva. Por quê? Porque exatamente o participar, o estar em grupos e estar entre pares, que permite criar e não enlouquecer. Alguns enlouquecem. Tá? Ou seja, porque se precisa sempre de uma ressonância. E é exatamente nessa identidade do dissenso, do fato de estar se pensando fora da casinha, que vai se encontrar força para prosseguir. Bom, eu encerro, então, já recebi a manifestação do professor Zé Vicente aqui, mas colocando essa questão que, para mim, tanto ciência como arte são campos que não se consegue produzir sem afeto, e é uma pergunta que eu me coloco, digamos, num mundo como o mundo contemporâneo, onde as relações estão tão superficiais, ainda que a gente haja em rede, como fica essa questão que me parece tão fundamental para a criação, para a produção científica, que é a questão do afeto. Muito obrigado. Nós temos tempo para 2 ou 3 questões. Há um microfone que vai circular. Sim. Professor, só pediria que o senhor se identificasse, porque nem todos sabem que o senhor é o ex-diretor do ILEA. Obrigado.
Guilherme Creus, engenheiro civil. Não, eu queria fazer um comentário com relação à fala da professora Rosenfeld, que eu acho que atualmente não está tão separada a ciência e a arte. Por exemplo, eu acho que uma pessoa como Steve Jobs, que inventou, digamos, o iPhone, ele não inventou absolutamente nada técnico. Todos os recursos que o iPhone tem foram apropriados pelo Jobs de diferentes laboratórios de Estados Unidos, especialmente de laboratórios das Forças Armadas dos Estados Unidos, donde esses conhecimentos estavam aí meio fechados. E ele transformou isso através da arte e de alguma coisa em um objeto que é o iPhone, que acho que tem alguma coisa de artística, não? Além de ser bonito e tal, e de ter de ser bem recebido por todo mundo. Me parece, não sei você que opina, se não tem também outras situações parecidas em nosso mundo atual. Obrigado. Não, com certeza. Por isso que eu mencionei esses tricksters, né? O que o Steve Jobs fez é realmente um truque genial. Ele incorporou dentro de uma área que aparentemente, né, que não existia, né, uma série de truques de outras áreas, e inventou um novo dispositivo que hoje nos aprisiona, né, no mundo paralelo, absolutamente incrível. O problema que se coloca para o artista, para o romancista, é que essa é uma apropriação de truques que não pensa mais o seu vínculo com as outras áreas, ou seja, não pensa mais a relação entre o lado afetivo, de que impacto isso vai ter sobre a nossa afetividade. Isso é um truque que foi impressionantemente impactante, tanto assim que ele criou doenças novas, ramos da psiquiatria nova, ou seja, vocês sabem melhor do que eu, toda a cadeia, né, o dominó de problemas e impactos que o iPhone e o digital em geral criou. O que o artista, um artista como Musil, que é cientista e que é romancista, coloca é que isso é o típico fenômeno de uma ciência que, de certa forma, trabalha unicamente a sua racionalidade intrínseca, ou seja, ela faz truque sobre truque sobre truque, um Big Mac de truques tecnológicos, sem que se possa pensar quais são as relações que esses truques tecnológicos vão criar para a sociedade como um todo. E o artista, ou seja, a tarefa do artista hoje seria correr atrás disso e dizer, esperem aí, isso aqui vai afetar toda a nossa vida tal como nós a conhecemos hoje, né? O papel do romancista seria de mostrar qual vai ser o efeito disso sobre a tecnologia militar, sobre etc, etc. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos assim, quando nós vemos a guerra do Iraque, a guerra do Golfo, quando nós vemos hoje que os jovens jogadores de games são usados para matar as crianças, as famílias, os casamentos, né, dos supostos terroristas, etc. Ali, tá, então nós vamos ter um romance sobre esse problema. O que Musil queria dizer é que a arte é impotente porque ela corre atrás de milhares de problemas criados por uma ciência, por uma tecnologia que enlouqueceu, que se expande com truques fantásticos que poderiam ser benéficos se nós conseguíssemos pensá-los. Então, essa a impotência, é o meu incômodo, né, de trazer ciência e arte, porque, na verdade, a arte está completamente a reboque agora
daquela genialidade, muitas vezes muito maléfica, né, da ciência e da tecnologia. E Musil dizia, não, o problema é que a matemática nos daria a capacidade de realizar elas nos deu a capacidade de realizar os sonhos mais antigos da humanidade, né? Falar à distância, ter portas de 7 léguas, etc. Né? Ele vai mostrar, né, como todas as grandes invenções da modernidade, na verdade, realizaram sonhos míticos. O problema é que os cientistas se comportam como os ciclistas, né, que veem do mundo apenas a roda do rival da frente, a roda traseira do rival da frente, e ficam pedalando para, de certa forma, fazer um truque, né, ganhar do rival da frente. E não tem mais tempo nem espaço, né, no qual nós podemos, de certa forma, contemplar e refletir sobre qual é de certa forma, o impacto macro, né, dessas nossas invenções sobre a nossa vida e nós como seres humanos. Desculpe. Eu estava escutando a Catherine falar e estava pensando, quando eu vim para cá hoje, estava ouvindo rádio, e aí um grupo jovem de teatro que está propondo uma peça em que eles estavam com um desafio. Eles perceberam que, ou seja, eles querem trabalhar nessa peça o lado animal do humano. Então, o lado animal, mas que deu para perceber que, na realidade, é o lado sensível, o lado emocional, e que eles acabaram vencendo um edital de uma, não me lembro exatamente o que era, mas de um centro que tem todas as peças censuradas durante o período de censura no Brasil. E que foram ler, sempre ficava uma cópia do texto, foram ler os textos, mas que eles não encontraram nenhum texto que conseguisse dar conta daquilo que eles queriam representar. E que, então, as meninas também colocaram que elas gostariam que o discurso delas tivesse presente nesse processo de trazer à tona novamente, de refletir sobre a condição, digamos, instintiva. Então, toda a forma como o homem tenta dominar todos os seus instintos, mas que uma sociedade, digamos, vai exigir. E pensando nisso, refletindo sobre o que tu estava dizendo, sobre essa questão toda de como a tecnologia, ela dispara numa direção e que falta exatamente isso que tu também colocasse, que é uma questão fundamental para a produção de conhecimento como para a produção de arte, que é a questão do tempo para a reflexão. Então, eu encerraria aqui, em primeiro lugar, agradecendo a paciência de vocês e depois chamando a atenção para como, digamos, quase como um exercício de reflexão, a gente pode tentar resgatar para si um pouco desse tempo, dentro da nossa pressa. Eu também comentei com ela, vou encerrar aqui, Zé, antes de começar aqui, que eu me aposentei formalmente em 2017 na URGS, e os últimos 6 meses eu viajei pelo mundo. Faz 1 ano e meio que eu praticamente estou viajando, agora estou chegando de 2 meses na Europa, então sempre viajando, e que de repente, depois de tanto viajar, eu senti a necessidade de parar. Refletir, e inclusive minha literatura de cabeceira hoje são livros de história. Eu estou precisando retomar a história, refletir sobre a história da humanidade, a nossa história, para poder conseguir tentar aportar sentido àquilo que a gente está vivendo hoje. Então, acho que é isso, refletir, eu acho que é fundamental. Obrigado. Muito obrigado, professora. Eu queria passar o nosso... Muito obrigado, professor. Eu já convido nossos próximos que vão continuar a reflexão sobre ciência, inovação e desenvolvimento. Nós vamos... Então,